Filhos, vamos lá então corrigir aqui uma introdução sobre a proposta Desafios da Educação Brasileira. Olha só, esse aluno, ele me pediu então para eu corrigir em vídeo a correção dele, a redação dele, porque ele tem dúvidas em como organizar, contextualizar a introdução, tá? Eu sempre oriento os meus alunos a escreverem a introdução em 3 períodos, tá? No primeiro, vocês vão contextualizar o tema, tá? Então, vocês vão trazer para mim o tema, seja um fato histórico, uma série, um filme, um dado, um exemplo, uma alusão, o que vocês acharem por bem trazerem de contextualização. Na sequência, eu oriento vocês a trazerem a tese, né, que é o posicionamento de vocês. E por fim, vocês trazem então uma antecipação dos argumentos, né? Vocês antecipam os argumentos de vocês. Então significa que minimamente a introdução de vocês terá 3 períodos, ou seja, terá 3 pontos finais na introdução de vocês. Então olha lá. Atualmente, evitem usar, tá? O atualmente na redação, atualmente, nos dias atuais, no Brasil contemporâneo, tá? Evitem. A disparidade que é vista entre o serviço público e o privado é gigantesca. Olha lá, serviço público e o privado. Dá a impressão, filhos, de que ele está falando de trabalho, de mercado de trabalho. Então, ele tem que mencionar que ele está falando da educação. Enquanto o serviço particular é atrativo e oferece métodos que acompanham a tecnologia, os dependentes do Estado carecem de recursos e incentivos do governo, como foram vistos em 94 com a criação de programas como o Bolsa Escola, como é um programa eu oriento a iniciar com as letras maiúsculas, no governo de FHC, presidente do Brasil na época, que beneficiavam as famílias que tinham seus filhos matriculados nas escolas. Então, olha lá, ao mencionar o FHC, por ser uma sigla, tá? Ela deve ser escrita por extenso. Toda sigla deve ser escrita primeiro por extenso na redação. Pessoas, quem leu a introdução dele sabe que ele está falando da educação? Sabe que ele está falando que há desafios na educação? Ou não? Ele não deixa evidente qual é o tema da redação na introdução dele. Ele está falando do serviço público, falou de alguns programas, né? Mas ele não falou especificamente da educação. Por isso que a introdução dele está bem problemática, tá? Sem contar que ela foi escrita em um período muito extenso, tá? E ele não mencionou a proposta, ele não disse que há desafios na educação. Tá? Ele não deixou a tese dele bem clara, tá? Quando o corretor vai ler a introdução dele, não é possível perceber se ele está falando de serviço público, de governo, de incentivos governamentais, quem são essas pessoas que dependem do Estado, quem não depende do Estado e assim por diante, tá? Então, é preciso organizar o texto nesse sentido. Tá? Então, percebam que erros de língua portuguesa são pouquíssimos, né? Só ali atualmente, enfim, mas o problema mesmo está no conteúdo, né? Esse conteúdo dele está superficial, ele não está bem relacionado com a proposta, tá? Então, vamos aqui para o lado, olha só. O tema era esse, Desafios da Educação Básica Brasileira. O tema era esse. Qual que é a tese dele, o posicionamento dele? É que há uma crise na educação. A partir do momento que eu assumo que há uma crise na educação, eu preciso aplicar essa pergunta aqui. Por que há uma crise na educação, Pri? Por quê? Por vários motivos. Dentre eles, eu selecionei os 2 principais, que comporão, então, os meus parágrafos de desenvolvimento, tanto D1 quanto D2. Por que há uma crise na educação? Porque há falta de professores formados e qualificados. Eu li isso nos textos de apoio, né? Os textos de apoio, eles me deram essa informação, eu resolvi transformá-la em um argumento. E porque há falta de investimentos. Então, nós temos educação precária, escolas precárias, falta de biblioteca, falta de internet, falta de um monte de materiais adequados nas escolas. Então, eu separei esses 2 argumentos, mas vocês poderiam ter falado da evasão escolar, da violência, poderiam ter falado da falta de professores, não só de professores formados, mas de falta de professores, enfim, uma série de outros argumentos, tá? Então, a introdução de vocês precisa ter o tema,
que é a Desafios da Educação Básica, precisa ter a tese, que é uma crise na educação, e precisa ter essa antecipação desses argumentos aqui, tudo bem? Olha só, como que eu optei por contextualizar? Eu optei por contextualizar com a Constituição Federal, tá? Então, olha só, no primeiro período, a Constituição Federal de 88 assegura em seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Entretanto, né, trouxe aqui uma conjunção adversativa, né, para mostrar, então, que isso não acontece na prática, tá? Então, olha só, entretanto, a crise na educação brasileira, tá vendo aqui a minha tese? Olha lá, a minha tese tá aqui, deixa evidente que essa garantia constitucional não é assegurada na prática. Então, percebam aí que eu deixo bem clara a minha tese, o meu posicionamento. Nessa perspectiva, conectivo aqui, a falta de professores qualificados e a omissão governamental quanto aos investimentos necessários agravam ainda mais essa situação. Percebam aqui que eu trouxe, então, a antecipação dos meus argumentos, que fica bem claro para o corretor o que eu vou desenvolver no meu texto. Primeiro, contextualizei com a Constituição Federal, trouxe a minha tese, disse que ela não é garantida na prática, que ela não é efetiva na prática, e depois ainda trouxe uma antecipação dos argumentos, né, daquilo que eu vou desenvolver no meu texto. Então, vocês percebem aqui uma introdução contextualizada e aqui uma introdução com sérios problemas de abordagem de tema e de tese